E aí, galera do Me Salva, nessa aula a gente vai fazer um exemplo que vai envolver aí o conceito da transformação de impedâncias de delta para y. Então, a ordem do nosso exercício é o seguinte: ele pede o circuito monofásico equivalente, as correntes de linha, as correntes de carga, e são dados a tensão das fontes de 120 volts e a impedância da carga, que é de 118 mais J, 85,8 ohms por fase. O nosso circuito, então, é esse aqui, ó. Um circuito com as fontes em Y e as cargas ligadas em delta. Então, o que significa a gente achar o circuito monofásico equivalente? Conforme a gente viu nas últimas aulas aí, o que a gente vai tentar fazer aqui é o seguinte: a gente vai transformar essa parte do circuito num circuito em Y, de forma que as correntes de linha se mantenham as mesmas. Então, a gente quer que esse IA, que esse IB e que esse IC aqui sejam as mesmas, porém com essas cargas ligadas em Y. Por que isso? Porque quando a gente ligar essas cargas em Y, a gente pode transformar o circuito trifásico num circuito monofásico equivalente, que é, muitas vezes, mais fácil de tu analisar do que o circuito trifásico. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é a transformação dessas impedâncias aí. Então, olha só como é que eu vou fazer isso. É o seguinte, ó. A gente tem aqui o nosso circuito monofásico equivalente, basta a gente achar qual é a impedância em Y. A gente tem elas em delta, a gente vai transformar em ZY. E para isso a gente vai usar uma relação bem simples que diz que a ZY é igual ao Z delta dividido por 3. Botando o nosso valor de Z delta ali, que é 118, mais J, 85, a gente divide isso por 3 e a gente vai ter então uma impedância de 48,5 com um ângulo 35 graus, que aqui está na forma polar, mas tu pode passar para a forma retangular também, não tem nenhum problema. Então isso aí é dado em ohms por fase. Agora que eu tenho essa ZY, eu posso montar esse nosso circuito equivalente aqui, no qual essa carga é a própria ZY. Então aqui a gente vai ter os 48,5 com um ângulo 35 graus ohms. O que acontece? A gente já viu que nesse circuito aqui, o que se mantém em relação ao circuito delta é justamente a corrente de linha, que é essa aqui, que vai ser aquele nosso IA aqui, se essa tensão tiver na fase A. Então, para calcular esse IA, vai ser bem fácil, né? Porque a gente tem só uma impedância e uma fonte de tensão. Fazendo essa conta, então, o IA vai ser igual à tensão aplicada, que é 120 volts, eu vou considerar ela com ângulo zero, porque é a fase A, dividido pelo nosso ZY, que é 48,5, com um ângulo de 35 graus. Fazendo essa conta aí numa calculadora, tu vai chegar no valor de 2,47 com um ângulo menos 35 graus, isso aqui dado em amperes. Então, a nossa ordem do exercício lá, ela pedia as correntes de linha, que são IA, IB e IC. A gente já sabe IA, então calcular IB e IC é muito simples. A gente sabe que elas vão ter o mesmo módulo, mas vão estar defasadas de mais ou menos 120. Portanto, a gente vai ter que IB vai ser igual a 2,47, que é o mesmo módulo, com um ângulo menos 35, como é a fase B, a gente vai estar subtraindo 120 graus. Isso aqui vai nos dar 2,47 com um ângulo menos 155 graus. Já a corrente IC vai ter também o mesmo módulo, só que agora a gente vai somar 120 graus aqui na fase. E agora a gente vai ficar com 2,47 com um ângulo 85 graus. E aí está feita as nossas correntes de linha. Agora ele também pedia quais eram as correntes na carga. As correntes na carga também são muito fáceis de calcular. Lembra lá que para o circuito em delta, as correntes de fase
elas eram iguais às correntes de linha dividido por raiz de 3. Então, para calcular o módulo das correntes de fase, a gente usa essa relação aqui com o módulo 2,47. Para tu calcular o ângulo das correntes de fase, tu lembra daquela relação lá, que ele vai ser igual ao ângulo das correntes de linha, somando ou subtraindo sempre 30 graus. E aí, tu calculou as correntes de linha e de fase e está feito o nosso exercício em delta. Então, nota que a gente conseguiu transformar esse circuito com ligação delta em um circuito ligação Y, para depois fazer um circuito monofásico equivalente, então calcular IA, IB e IC, e por fim as correntes de cargas IAB, IBC e ICA, para completar o nosso exercício aí. Era isso aí então, e até as próximas aulas.